Fala galera, sejam bem-vindos à aula número 12. A gente já evoluiu bastante aqui nesse nosso curso gratuito de introdução aos testes de API REST, não é verdade? Eu sou o Júlio de Lima e sou o seu instrutor e vou aqui estar junto contigo durante essa aula te ensinando mais um tópico da nossa ementa desse nosso curso que tem o intuito de te mostrar quais são os primeiros passos de um especialista, de uma especialista em testes de API REST. E se você está aí na dúvida se perguntando que ementa que é essa que ele está falando, volta lá na playlist desse curso e veja as primeiras aulas. Logo na primeira aula você já vai saber exatamente tudo que você vai encontrar dentro desse curso. E na aula de hoje a gente vai falar sobre estratégias de teste de API REST. Afinal, não é só de interpretação que nós vivemos aqui dentro dos testes de API REST, não é verdade? Então, é muito importante que você hoje preste muita atenção nessa aula, porque hoje, com certeza, você vai aprender como ser ali um testador no nível Pro. Por que isso? Porque você vai saber mais do que simplesmente interpretar, você vai entender o que selecionar para que você consiga entender com clareza e demonstrar com clareza para o seu time o que precisa ser testado. E se vocês estão preparados, eu também estou, então vamos nessa! Bem, nessa nossa aula de hoje a gente vai construir uma estratégia de testes. E essa estratégia de testes ela vai ser construída em um mind map. Um mind map é um mapa mental. Através de um mind map você consegue escrever, descrever as suas ideias de uma maneira muito simples. E quando a gente fala de estratégias de testes, nós estamos falando sobre uma ideia de alto nível de quais são os requisitos de teste, ou seja, o que a gente precisa ter dentro desses nossos ciclos de teste. Logo, é como se fosse uma visão, um raio-x de o que você está pensando em testar para aquela determinada demanda. Está entendendo aqui a ideia? Se é um raio-x do que você está pensando, nada melhor do que um mapa mental para que você consiga expor isso. Pô, Júlio, eu não tenho tanta clareza, tanto discernimento ainda em o que eu tenho que pensar na hora de pensar numa estratégia de testes. Existe algum modelo? Existem vários modelos, tem muitos modelos na internet. Cada pesquisador, cada autor coloca de uma forma diferente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada pessoa tem mais ou menos ali uma linha de raciocínio na hora que vai pensar em o que testar. E essa estratégia de testes, ela muda dependendo de se você está falando sobre uma aplicação mobile, se você está falando de uma aplicação web, se você está falando de uma aplicação desktop, as coisas mudam. E mudam assim de uma maneira muito drástica muitas vezes. E é por isso que eu trago para vocês um modelo de estratégia de teste que tem funcionado para mim. E eu tenho certeza que vai funcionar para você também. Vem cá que eu vou te mostrar. Esse daqui é um mapa mental. O mapa mental você tem um centro nele, que aqui poderia ser qual é o nome da demanda que você quer testar, que você quer construir. Eu vou dar um exemplo melhor aqui para você, que você já sabe que esse daqui é o meu modelo de estratégia de teste. Vamos mudar aqui para, por exemplo, o detalhes da viagem. Vamos dizer que essa daqui era a demanda que nós gostaríamos aqui de testar. Então, essa daqui é a estratégia de testes dos detalhes da viagem, beleza? E aí, nesse meu mapa mental, eu tenho aqui também nós filhos. Cada um desses daqui são nós filhos. Então, tenho massas, integrações, notas, riscos, tipos, técnicas, abordagens, ferramentas. Eu vou explicar cada um desses daqui para vocês, beleza? Mas o que você precisa saber é que também esses nós filhos podem ter outros nós filhos. E eles podem ter irmãos. E os irmãos podem ter filhos também. Então você pode estender esse mapa mental de modo que ele fique gigantesco para conseguir tirar aquele raio-x do que é que está na sua mente nesse momento. Esse é o nosso objetivo por aqui. Beleza? Eu estou utilizando aqui um software chamado Xmind, na versão Zen. Ok? Mas vocês podem sim vir aqui, né? E
fazer o download lá do Xmind para vocês. Então aqui você tem o site do Xmind, xmind.net, e aqui no download você tem lá a opção de baixar o Xmind 2020, o Xmind 8, o Xmind Mobile, né? E aí você pode escolher qualquer um desses daqui para você baixar. Ou também tem diversos outros Mind Maps que você pode encontrar na internet, né? Temos aqui, por exemplo, o MindMaster, o Zoomiro, o MindMeister, temos aqui o mindmaps.app, tem diversos aqui mapas mentais que vocês podem utilizar, ok? Então depois vocês escolham aí qual é o seu preferido. Beleza, a aula hoje não é uma aula de Mind Maps, mas sim uma aula de estratégia de testes de API REST. Então a gente tem aqui, dentro desse Mind Map, a possibilidade de vir aqui então e adicionar, por exemplo, quais são as ferramentas que eu acredito serem necessárias para os testes relacionados aos detalhes da viagem, ok? É muito importante que, se você está no ágil, considere esse detalhes da viagem aqui como pelo menos uma user story, ok? Uma história de usuário. Se você está no tradicional, pensa que o detalhes da viagem era um caso de uso inteiro, tá bom? Só para você entender que você não vai criar um mind map para, né, uma parte muito grande do software ou uma parte muito pequena do software, tá bom? Então aqui é só para você ter mais ou menos aí uma ideia de o que é o tamanho aqui, a granularidade disso que eu estou testando, beleza? Legal. Ferramentas. Quais são ferramentas que eu, Júlio, acredito que preciso ter para testar os detalhes da viagem? Vocês já conhecem quais são os detalhes da viagem, né? Aquele get, né? Barra viagens, barra V1, barra viagens, barra um número qualquer que represente o identificador de uma viagem, ok? Vamos só se lembrar um pouco dela? Aquela determinada funcionalidade serve para buscar os detalhes de uma viagem. E quando eu vou buscar os detalhes de uma viagem, ele consome uma API externa que traz a temperatura. Você se lembra disso? Acredito que sim, né? Beleza. Então, qual é a ferramenta que eu posso utilizar durante esses testes? Eu vou vir aqui e vou colocar. Eu posso utilizar, por exemplo, o Postman. Posso utilizar aqui também o REST Assure, ok? Mas, como vocês sabem, junto com o REST Assure a gente precisa do JUnit. Tá vendo aqui o que eu fiz? Eu cliquei no REST Assure, eu cliquei no ferramentas e dei um tab. Ele criou um nó e eu digitei o nome dele. Eu cliquei no ferramentas, digitei tab. Ele veio e criou um outro elemento para mim. Eu clico no REST Assure, dou um tab, ele cria um item embaixo do REST Assure. Por que eu coloquei o JUnit embaixo do REST Assure? Porque eu sei que os dois são utilizados em conjunto. Por isso que eu fiz isso, tá bom? Legal, o que mais que eu preciso? Eu vou precisar também do IntelliJ. Por quê? Porque no IntelliJ é onde eu vou então construir os meus testes automatizados. Eu sei que também vou precisar de ter o Maven, né, instalado na minha máquina para que eu possa fazer isso. Tá entendendo? Você vai colocando aqui todas as ferramentas ou bibliotecas que você acredita que vão ser necessárias para que você possa executar os seus testes, ok? Bacana, né? Aí, como a gente estava falando de detalhes da viagem, a gente falou que tem uma integração com uma API terceira, não é mesmo? Então, o que eu faço? Aqui dentro de integrações, dou um tab e coloco aqui que ele tem uma integração com a API do Júlio, né? Que é a API do tempo do Júlio, certo? É isso daqui que a gente tem aqui como integrações. Bacana, né? Então perceba, a gente já está aqui então começando a criar aqui, né, essa nossa estratégia de testes. E ela não tem uma ordem específica. Conforme você vai lembrando das coisas, você vai colocando aqui. Quer ver um exemplo? Se eu quero pegar os detalhes da viagem, eu preciso já ter uma viagem registrada, não é verdade? Se eu já tenho que ter uma viagem registrada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em massas e vou dizer, tá? Massas, para quem é novo em teste de software, é um termo usado geralmente para quando você quer ter dentro da aplicação já registrado algum tipo de dado. Então, por exemplo, se eu quero buscar se eu quero testar
a busca pelos detalhes da viagem, quer dizer que eu já preciso ter uma viagem dentro do software, uma viagem já registrada dentro do software. Então eu coloco aqui como massas, né, aquela necessidade daquele dado que eu preciso registrar. Então aqui eu coloco uma viagem registrada, ok? Legal. Eu tenho que ter uma viagem registrada, mas para que eu possa utilizar a nossa API, eu também preciso de ter um usuário válido. Mas é um usuário qualquer? Bom, vamos pensar. Dentro do gerenciador viagens do Antônio Montanha, a gente consegue buscar os detalhes de uma viagem com o administrador? Não. Por isso aqui eu discrimino corretamente. Então aqui eu digo que eu vou precisar de um usuário e senha de um e-mail, né? Não é usuário, um e-mail e senha de um usuário comum. Eu vou colocar aqui entre parênteses, não administrador. Certo? E dessa forma aqui, eu já consigo então ter quais são as massas que eu preciso ter. Eu vou só clicar aqui e vou dar um Shift Enter para que fique na linha de baixo ao invés de ficar com parênteses aqui na linha de cima, tá bom? Legal! Olha só, já vim aqui e coloquei algumas informações aqui nessas massas. Qual é outro ponto que eu tenho que definir? Se por acaso eu percebo que tem aqui alguma nota que eu preciso tomar, por exemplo, enquanto a gente discutia sobre os detalhes da viagem, um dos desenvolvedores comentou que seria muito difícil que o site, né, da API do tempo do Júlio estivesse disponível o tempo todo, né? Por quê? Porque ele geralmente é instável, certo? Então eu venho aqui no Notas e coloco, né? Um dos desenvolvedores comentou que geralmente a API do tempo fica fora do ar. Por que eu anoto isso daqui? Porque isso serve para mim de insumo para que depois eu pense até em abordagens de teste que eu preciso fazer ou em preparação do ambiente que eu tenho que ter, né? Uma informação como essa pode me dizer que eu tenho que ligar para o pessoal do time da API do Júlio e falar que, olha, durante esse mês eu vou estar fazendo testes, então eu preciso de ter essa API funcionando com uma disponibilidade maior, por exemplo. Ou eu posso utilizar algum tipo de mock. Talvez seja uma palavra nova para você, mas a gente vai aprender ainda aqui dentro do curso, tá bom? Mocks são simuladores de serviços reais. Então, se a API do tempo do Júlio ela tem esse problema de frequentemente ficar indisponível, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e criar um simulador, um mock da API do Júlio e então interagir com o mock, que ele sempre vai estar disponível, só que ele nunca vai ter a complexidade que a API do Júlio tem, mas eu nunca vou sofrer de indisponibilidades. Entendeu a ideia? Então eu posso ter um mock também, tá? Bacana. Tendo essa nota aqui, outra coisa também que eu posso pensar é que, né, eu posso extrair daqui um risco. O risco é a API do tempo não estar disponível durante o desenvolvimento, prejudicando as estimativas de data que foram fornecidas. Esse daqui é um risco, certo? E esse risco, ele está diretamente ligado a isso daqui que esse desenvolvedor comentou. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, dentro do Xmind, clicar em um elemento, clicar aqui nesse botãozinho Relationship e então conectar essas duas pontas, né? Ficou meio estranho aqui, mas eu vou puxar aqui essa haste, você vai ver que vai ficar bem mais legal, olha só. Puxei aqui a haste, ó, que bacana. Muito mais legal agora, né? E aí aqui eu consigo então conectar essas duas coisas.
Bacana, né? Então aqui já consegui fazer essa conexão. Eu vou continuar aqui pensando, né? Quando eu tenho um risco, e isso é muito bacana para que você também aprenda, depois procure aqui dentro do meu canal um vídeo chamado Prisma, né? Que é uma abordagem de testes baseados em riscos. Então o que acontece? Eu vou lá e tenho alguns riscos dentro da minha aplicação. E aí o que eu penso? Eu penso em como mitigar isso. Mitigar é impedir que esse risco se torne um problema em potencial. E aí, nesse caso aqui, eu posso mitigar com o uso de testes. Ou seja, eu testo de diversas maneiras distintas para reduzir a probabilidade de que esse risco se torne um problema em potencial em testes de software. Isso chama abordagem de testes baseados em riscos. Abordagens. Olha só, tenho aqui um nozinho de abordagens. As abordagens, elas são ali formas sistemáticas de como você pode testar uma determinada aplicação. Então eu conheci aqui hoje, né, durante essa aula, uma abordagem chamada testes baseados em risco, certo? Então eu já sei que eu vou ter que fazer essa abordagem de testes baseados em risco. Mas Júlio, o que é testes baseados em risco? Testes baseados em risco basicamente é projetar testes para mitigar riscos, né? Vou clicar aqui no testes baseados em risco e vou dar mais um tab só para que você possa entender um pouco melhor sobre essa técnica, né? Priorizo a execução dos testes relacionados aos riscos com maior impacto e probabilidade de acontecer. Então, você já sabe aqui que cada risco tem uma probabilidade e um impacto. E aí eu olho para todos os riscos, vejo quais têm a probabilidade e o impacto maior, e então eu testo eles, executo os testes que estão relacionados a esses riscos primeiro. Bacana isso, né? Mas, Júlio, onde eu posso aprender mais sobre outras abordagens de teste? Você tem livros, né? A própria certificação da CTFL, ela fala um pouco sobre algumas abordagens, você também pode ver lá, né? E também pode pesquisar na internet sobre testing approaches, né? Ou abordagens de teste, para que você possa entender um pouco mais sobre outras abordagens. Essa aqui é apenas uma que veio ao caso aqui de mostrar para vocês. Legal, né? Show de bola! E aí aqui então a gente já tem aqui alguns itens que compõem essa nossa abordagem de testes, né? Só lembrando, testes baseados em risco estão aqui relacionados aos riscos. Então o que eu posso fazer? Clico nos riscos, clico aqui em Relationship e clico aqui, ó, para que ele mostre aqui para mim que existe uma relação, né? E eu fique sempre consciente disso. Aí a gente vem para outros dois componentes que eu trago aqui para vocês. E é por isso que é bacana você usar um modelo como o meu, por exemplo, porque daí você pode, né, se por acaso você esqueceu de colocar algo na sua estratégia, a própria existência do componente aqui vai te lembrar que você tem que pensar nisso também, né? E aí eu venho aqui e falo, quais são técnicas que eu posso utilizar, técnicas de teste que eu posso utilizar para testar os detalhes da viagem. E aí a gente fala assim, olha, existe sim uma técnica de teste que você pode utilizar aqui, porque olha, você tem que pensar nos detalhes dessa viagem. Então, quais são as entradas que você fornece para a API quando você vai testar isso? E aí você fala, olha, eu vou utilizar como entrada, vou utilizar qual é o código da viagem, né? O identificador único da viagem. E eu te pergunto, identificador único da viagem, quais são as possibilidades, as variações que você pode ter para um identificador único de uma viagem? E aí você fala, Júlio, pode ser uma viagem existente ou pode ser uma viagem inexistente. Beleza? Então olha só, o que você acabou de fazer foi usar uma técnica chamada partição de equivalência. Então, eu venho aqui e falo que eu vou utilizar a partição
de equivalência. Beleza? E aí, eu pergunto para você, quais são as entradas mesmo que você identificou? E você fala, eu identifiquei aqui que eu tenho que informar qual é a viagem. E quais são aqui as partições que a viagem tem? Aí você vem aqui e fala, partições. Eu vou até colocar isso daqui com uma outra corzinha, olha só. Format, Fill, e aqui eu vou colocar, por exemplo, a cor cinza e a cor da fonte branca, ok? Quais são as partições que a viagem tem? Ela tem as partições, uma viagem existente e uma viagem inexistente, certo? O que a partição de equivalência faz para você? Ela separa para você quais são as possibilidades que você tem de testes. Então, quando você for pensar em o que você vai testar, você vai fazer um teste com uma viagem existente e você vai fazer um teste com uma viagem inexistente. Por quê? Porque essa daqui foi uma técnica que você utilizou, uma técnica formal de testes, certo? Só que o que acontece? Eu venho aqui e te falo, pense um pouco mais no buscar da viagem, né? Dos detalhes da viagem. Existe alguma outra informação que você passa de entrada? Aí eu te pergunto, eu te relembro. Lembra daquela aula de parâmetros que você pode passar para uma API REST? E aí você fala, lembro, Júlio. E tem mais algum parâmetro que a gente tem que passar ao buscar detalhes da viagem? Você fala, tem um token. Aí eu falo, muito bom. Então, o que eu tenho que passar aqui são as credenciais do usuário, certo? E aqui eu tenho quais partições? Quais são as possibilidades que eu tenho quando a gente fala das credenciais de um usuário? E aí você fala, Júlio, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade do usuário e tenho a possibilidade do administrador. E eu falo para você, tem apenas essas? E talvez você fale, Júlio, eu lembro de você falando, tem administrador e tem usuário. Só que para quem testa aplicações, precisa ir além do que está na sua cara, ali, no seu rosto, na sua frente. E isso é uma das coisas que fazem com que você consiga identificar inconsistências na aplicação. Eu te pergunto, pensa bem mesmo, só tem duas possibilidades de credenciais que a gente pode passar? E depois de você refletir um pouco, você fala, não, Júlia, é verdade, cara. Tem ainda uma outra possibilidade. A possibilidade é de ser uma credencial inválida. Certo? Isso daqui também pode acontecer. Eu vou vir aqui em Icon, eu vou colocar aqui, ó. Também pode acontecer. E aí o que você pode fazer? Você pode testar, né? Também com o usuário, buscando uma viagem com o usuário, buscando uma viagem com o administrador, buscando uma viagem com o inválida, buscando uma viagem inexistente com o usuário, buscando uma viagem inexistente com o administrador, buscando uma viagem inexistente com uma credencial inválida. Você pode fazer todos esses testes. Só que o que está acontecendo aqui? A gente está começando a fazer algo que em teste de software a gente chama de permutação, que é combinar todas as suas entradas, né? Ou seja, suas partições de entradas, uma com a outra. Isso chama permutação. Então você combina tudo, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E depois esse com esse, esse com esse, esse com esse. Isso é permutação. E aí, permutando, você tem combinações mais complexas, que podem revelar problemas que você nem tinha percebido. Aí eu te pergunto, teste de software é apenas sobre interpretação? Não. Também envolve o uso de técnicas. E essas técnicas aqui, Júlio, eu uso só no tradicional cascata? Não. Você usa no cascata, você usa no ágil, você usa onde é que você estiver. Por quê? Porque isso daqui é uma de diversas técnicas de teste que você precisa aprender, que você precisa usar no seu dia a dia para que você consiga elevar a forma, a eficiência dos seus testes. Tá entendendo o que eu quero dizer? Isso daqui é o que eu chamo de técnica sistemática. Você precisa buscar, você precisa aprender um pouco mais sobre isso também. Interessante, né?
Legal. Então, eu disse para vocês que quando a gente mistura, né, partições com partições, olha só que bacana, eu vou clicar aqui em Summary. Opa, deixa eu clicar aqui, ó, viagens e credenciais, Summary, aí. Agora sim, que isso daqui, né, quando eu misturo tudo com tudo, é uma permutação. Beleza? Vou colocar aqui um lembrete para vocês, que é, né, combinar tudo com tudo. Beleza? Show de bola! Próximo passo, tipos de teste que eu posso fazer. E aqui eu tenho diversas possibilidades de tipos de teste a serem feitos, né? Dois que são muito comuns são os testes funcionais. Opa, estou escrevendo errado aqui, tá? Vou dar Ctrl Z. Aí, tipos. Vou clicar aqui e vou dar um Tab. Você tem lá os seus testes funcionais. Você tem lá os seus testes, né, não funcionais. E você também tem testes que são estruturais. E eu vou dar aqui um exemplo de cada um deles só para ficar mais claro para você, tá bom? Aqui nos testes funcionais, você tem aqui testes que vão estar validando os requisitos em si, né? Então aqui eu vou olhar para os requisitos e a conformidade com eles, ok? Conformidade com eles, ou seja, eu olho para os requisitos, olho para a minha aplicação e vejo se a aplicação foi construída para atender aqueles requisitos que mostram o software funcionando. Nos não funcionais, a gente já tem características que não estão relacionadas diretamente ao uso do software para validar que os requisitos estão funcionando corretamente. Por exemplo, eu tenho aqui performance. Eu tenho aqui também compatibilidade. Eu tenho aqui também a possibilidade de colocar ainda um outro, que é, por exemplo, segurança. Júlio, da onde você está tirando essas características? É da sua cabeça? Não! Como eu sempre digo para vocês, a sua senioridade é demonstrada quando você conhece e fundamenta as suas decisões com base em literatura, com base em ciência, com base em técnicas sistemáticas, estratégias formais. Aqui, quando eu estou escolhendo quais são as características não funcionais que eu gostaria de testar, eu estou olhando aqui com base em uma ISO chamada ISO 25010, que fala sobre características de qualidade de software. Por que isso? Porque quando eu for testar, eu não vou apenas testar da minha cabeça. Eu também testo da minha cabeça. Faço isso através de testes exploratórios, que inclusive poderia ser aqui uma outra abordagem a ser feita, né? Testes exploratórios, beleza? Mas aqui, quando a gente fala de testes não funcionais, eu olho para características que estão descritas na ISO 25010. Isso me ajuda a testar de uma maneira mais satisfatória. E estruturais, Júlio? Nos estruturais, eu estou falando aqui sobre, por exemplo, validar aqui que a arquitetura da API REST está de acordo com as recomendações gerais de como ou do estilo de arquitetura REST. Então o que eu faço? Eu vou abrir o código-fonte da minha API REST e vou olhar lá os controllers, os services, os repositories, vou analisar a forma que foi arquiteturado, vou olhar a forma com que nós estamos utilizando os métodos, que são verbos também, a forma que a gente está estruturando os endpoints, nomeando eles, a forma com que a gente está respondendo, enviando as nossas responses, recebendo as nossas requests. E dessa forma aqui eu consigo então, ter uma estratégia de testes criada e que já pode ser executada
por você ou pelo seu time. Uma vez que você demonstra isso para o seu time, o time fala: ah, entendi agora como é que você pensa. Por quê? Porque você tirou aqui um raio-x do seu cérebro, mostrando para todos os demais a forma com que você pensa que deveria ser, que essa determinada história ou caso de uso deveria ser testado, né, quando a gente fala aqui sobre uma API REST. Bem, isso daqui com certeza é um start, é uma entrada para você saber o que você tem que pensar quando a gente está falando de estratégias de teste. Isso daqui não é tudo. Você tem que pesquisar mais. Então pesquisa sobre tipos de teste, pesquisa sobre características de qualidade, pesquisa sobre técnicas, abordagens, ferramentas, sobre riscos, sobre notas, sobre intersecções, sobre integrações, sobre massa. Procura sobre tudo isso. Essa daqui foi um start para você saber mais ou menos como você pensa em todo esse universo que são os testes de API REST. E eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e que a principal coisa que você tenha visto aqui é que pensar em testes de API REST não é apenas sobre enviar requisições e receber respostas. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, clica aí no botão de comentário ali, comente, né, qual foi a sua dúvida. Se você gostou, também deixe seu comentário ali, fala qual foi a parte que você mais gostou dessa aula. E não esqueça, nós temos um grupo reservado aos alunos desse curso gratuito de introdução aos testes de API REST lá no Telegram. E o link está para você aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!